Passividade é a ausência de sentimento, uma ausência de desejo, apatia geral, indiferença e preguiça. Se uma pessoa passiva não sente vontade de fazer algo, simplesmente ela não faz. Passividade versus intencionalidade é o tema do programa de hoje. Fernanda, o que você me diz sobre isso dentro dos casais? Como que pode? A gente vê tantas pessoas reclamando, meu marido é muito passivo, eu não aguento mais, ou o marido reclamando da esposa, é tanta passividade, não faz nada e etc. E é tanta briga, me diga aí. Geralmente é uma carga, né, que se repete, né, da própria família, às vezes do pai, da mãe, ou o pai era mais omisso, né, a mãe às vezes um pouco mais omissa, e a pessoa acaba carregando ali de alguma forma aquilo para o seu casamento. E o que acontece? Qual que é o prejuízo disso? Acho que o principal foco da gente entender a passividade e a Aham, necessidade de intencionalidade é a gente compreender quando isso traz alguns prejuízos, porque sim. às vezes a gente ouve algumas falas, né? Assim, essa família é funcional, essa família é disfuncional. A gente costuma explicar que as famílias são funcionais, né? E só se torna disfuncional quando aquilo não está funcionando mais. Porque às vezes a família vai funcionar daquele jeito a vida inteira, com omissão, ou Aham. sendo alguém muito, muito intencional, muito enérgico para realizar suas tarefas, muito ativo, mas às vezes a família pode Funciona. funcionar a Bem vida ou mal tá inteira, acontecendo. né? Mas e quando aquilo começa a trazer um incômodo? Então eu costumo dar um exemplo, né, que a gente aprende para quem tem problema de peso, por exemplo. Quando a gente Aham. tem 20 anos, a gente, às vezes você precisa perder 2 quilinhos, você faz uma dieta ali rapidinha e você consegue emagrecer aquilo que você precisa. Só que com o decorrer dos anos, você vai precisar de uma dieta mais elaborada. Não dá para acontecer no automático, rapidamente, aqueles quilos perderam. Não, eu vou precisar me readequar, eu vou precisar me reorganizar na minha Aham. alimentação, na minha atividade física, na minha rotina. Eu vou ter que empregar uma energia física, emocional para aquilo realmente acontecer, né? E Certo. realmente as pessoas muitas vezes estão dispostas a fazer isso. Mas no casamento não é diferente. O que acontece quando a gente casa, aí no primeiro ano tudo é muito tranquilo. Né? Uhum. Então tá tudo funcionando muito bem, Vai fluindo. vai fluindo, aquela lua de mel, tudo muito gostoso. Aí vão passando os anos e começam a vir as queixas, as reclamações. E aí é onde a gente precisa ter essa observação, que aquilo que funcionava de uma forma automática não está funcionando mais. Então eu vou ter que sair dessa omissão de alguns comportamentos e começar a empregar a intencionalidade em mudanças de alguns comportamentos para que eu possa, de alguma forma, satisfazer emocionalmente o meu cônjuge. Exatamente, porque a condição de passividade ela sempre pode ser superada, né? O problema é que as pessoas elas se acostumam demais com isso, entram numa outra questão que é bem prejudicial a si mesmo e ao próximo, né? Que é a questão da procrastinação, né? Então, amanhã eu faço, depois eu começo, na segunda, né? Ano que vem, por aí vai, e as coisas vão acontecendo. O problema é que, o que acontece muitas vezes? O casal ele vai passando por algumas dificuldades e daí de repente a mulher pega e fala assim: Meu, eu não aguento mais, eu vou me separar. E daí a pessoa, poxa, ela falou isso do nada. Daí eu quero dizer algo para vocês: nada é do nada, né? Então as coisas elas vão acontecendo, elas vão sendo geradas até chegar ao ponto da pessoa falar: Meu, não aguento mais. Por que, que ela não aguenta mais? Por que, que ela chegou nesse extremo? Porque com certeza ela ou ele, no caso, né, deu diversos sinais ao longo dos anos que foram ignorados. E esses sinais, quando ignorados, chega um momento que, meu, é uma panela de pressão. Ela vai jogando pressão, vai crescendo, 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 ela vai explodir. Quando ela explodir, vai ser um grande prejuízo. Então eu sempre costumo dizer, né? A gente fala que nenhum sinal dentro do casamento ele pode ser ignorado. Meu, seu cônjuge chegou até você e falou assim: Meu, tô sentindo assim, poxa, tô precisando disso, tô sentindo falta da tua atenção, você tá muito no celular, poxa, você tá muito fora, você tá trabalhando demais, você tá, né, jogando Jogando bola bola todos demais. os dias quase da semana. Poxa, então assim, não dá pra pegar, ouvir o cônjuge e falar: Poxa, besteira, não é nada demais, para de frescura. Gente, não é. Né? Se o cônjuge chegou a esse ponto de falar, e isso é muito bom, porque
um tema para um próximo programa é a questão da comunicação e muitas pessoas não conseguem nem verbalizar, Sim. é porque ela está sentindo. E se ela está sentindo, se isso for ignorado, daí quando acontecer algo mais forte, né, algo pior, isso não vai ser do nada, né? É importante a gente ter essa sensibilidade diante dos sinais, né? Existe, como exemplo da dieta, existe uma grande dificuldade do ser humano ele buscar algumas mudanças de comportamentos. A gente fala que muitas vezes aquele comportamento Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer A assim. mentalidade, né? Aquela Sempre. mentalidade de que eu não preciso mudar e o que de repente é uma chatice, é uma pegação no pé, né? Mas como você acabou de dizer, nenhum casamento acaba do nada, né? Uhum. Então, se o cônjuge está sinalizando, então eu preciso ter essa sensibilidade de ouvir, não de me defender daquilo que está sendo dito, mas de ouvir e compreender. Puxa, será que não faz sentido? Então, como que eu posso, de alguma forma, em intencionalidade, mudar os meus comportamentos para que a gente chegue aí nesse ponto de equilíbrio, a gente chegue num acordo onde fique bom para mim, fique bom para ela, Sim. e essa mulher, esse homem, ele não se sinta sobrecarregado em algumas tarefas de casa. Hoje em dia, os dois trabalham fora, então não, é mais difícil deixar somente a responsabilidade das coisas da casa somente para a mulher. Uhum. Então, como que eu posso de alguma. Ah, mas eu nunca fiz a minha vida inteira, minha mãe sempre fez, ou eu tive empregada, mas essa é a minha realidade hoje. Então, eu preciso entender qual que é a minha realidade hoje, para que eu possa me readequar dentro da minha realidade Sim. conjugal, dentro da minha realidade familiar, e isso não traga uma insatisfação emocional para o meu cônjuge, não gere uma discussão. Então, se está gerando essa discussão, então quer dizer que aquilo já não está tão funcional mais. Exato. E eu vou precisar buscar um caminho de me reorganizar para que a gente busque e chegue nessa harmonia. E é por isso que o primeiro passo é a conscientização e trabalhar para a transformação da renovação da mente, né? Tem até um versículo que fala sobre isso, né? Transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que assim depois experimente a boa, agradável e perfeita vontade. Por quê? Porque se a pessoa ela fica travada nessa questão da mente sem conseguir realmente trabalhar para a renovação dela, ou seja, ter novos pensamentos de como pode ser diferente, ela vai ficar aprisionada, ela vai querer mudar da atitude, mas ela não vai conseguir a ação porque ela não começou pensando sobre a ação, né? Exatamente. Então isso acontece muito, né? Então, eu acredito que, assim, nesse caminho, né, de como buscar também um desafio para essa mudança, o primeiro passo é você ouvir, né? Ouvir aquilo que o seu cônjuge está sinalizando, como foi dito, não Sim. desperdice os sinais, preste atenção nos sinais que estão sendo dados, as falas que estão sendo ali repetidas dentro da sua casa, e busque pensar como isso pode estar fazendo sentido para a minha vida hoje, para que eu busque esse caminho de mudança, de readequação, para que a gente passe a viver de uma forma harmônica, de uma forma onde eu me sinta satisfeito, mas a minha esposa também, e vice-versa. Como buscar um caminho onde a gente consiga dividir essas tarefas, saindo dessa parte automática, né, de omissão mesmo, Aham. de eu me acostumei a não fazer, mas passar dali em diante a começar a desenvolver novos hábitos, mesmo que sejam pequenininhos. Exato. A gente brinca, né? Que às vezes você não consegue andar 10 quilômetros, mas você andou 100 metros, conseguiu de repente pôr um lixo lá fora, conseguiu de repente buscar o filho na escola, alguma coisa que você está contribuindo, você conseguiu dar um beijo, que de repente a reclamação pode ser uma falta de carinho. Exato. Então eu não tenho muito ali aquela linguagem de contato, mas eu consegui dar um pequeno abraço, uma demonstração de carinho num beijo. Então esses pequenos passinhos que vão te levando, né, a grandes mudanças. Exatamente, e tem que começar, né? Então, muitas pessoas elas querem grandes mudanças, mas não dão o primeiro passo. Então, o que que você pode sair daqui hoje, e começar de uma forma intencional, trabalhar para que isso realmente seja uma transformação dentro da sua vida, né? Então, é poder fazer essas coisas, né? Exatamente, eu creio que tudo isso vai, todo relacionamento ele tem buscado viver em harmonia. E eu tenho certeza que dando esses pequenos passinhos, você vai conseguir buscar essa harmonia que você tanto busca. Então seja intencional, lute com bravura pela sua família. Tem muitas pessoas que chegam ao extremo, aonde é o pior momento da vida de divórcio, onde as coisas, a casa realmente cai, que vem pedir ajuda e querem ser intencionais para poder mudar e muitas vezes é tarde demais. Então não espere o pior para ser intencional, seja agora. É isso aí. Fez sentido para você? Compartilha com alguém.
curte, comenta e a gente se vê no próximo programa. Até mais!